Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora analisar mais uma empresa bem interessante aí. E hoje a gente vai dar uma olhada na Pepsi Company, uma empresa gigantesca aí que atua em mais de 200 países e tem um monte de marca aí embaixo do seu chapéu. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, segue o canal e bora pro vídeo que o seu tempo é importante. Bom galera, então vamos dar uma olhada aqui na Pepsi Company, uma empresa gigantesca, né? Como eu disse, atua em mais de 200 países e tem uma pancada de marca abaixo do chapéu dela. Sendo mais exato, essas são as marcas aqui que ela atua, são basicamente duas frentes, né? A frente de bebidas e a frente de comidas, né? Comida não, né? Snacks, né? Salgadinhos em geral. Então a gente vê que tem bastante marca aqui, tem algumas variações internacionais dela e claro, né? A própria Pepsi aqui. Então hoje a gente vai dar uma olhada aí na empresa. Ela sofreu bastante nos últimos meses, aí ela tem caído bastante e a gente vai dar uma olhada se ela é uma boa oportunidade para comprar ou se é uma empresa aí que a gente deve deixar de lado, tá bom? Então vamos naquele esquema lá, vamos dar uma olhada nos números dela, depois a gente dá uma olhada no gráfico dela para ver se a gente acha algum ponto relevante aí e no final a gente dá uma pincelada rápida aí no cenário econômico que ela está inserido para ver se a gente vê riscos ou oportunidades para assim então decidir se ela é ou não é uma boa oportunidade. Então bora lá dar uma olhada primeiramente nos números da empresa, depois a gente dá uma olhada no gráfico dela para ver se a gente acha alguma oportunidade e por fim a gente dá uma pincelada no cenário econômico que ela está inserido para ver se a gente vê riscos, oportunidades e assim a gente decide se é um bom negócio ou não, tá bom? Então vamos lá. Hoje ela é uma empresa aí negociada a 182 bilhões de dólares, é relativamente baixo até, né, galera? Se vocês pararem para pensar, uma marca tão grande, né, tão antiga assim, 182 bilhões para o padrão americano é até que relativamente baixa. Ela foi fundada em 1965 e aqui não confundir, tá? A Pepsi Company foi fundada em 65 e não a bebida. A título de curiosidade, tá? A Pepsi mesmo, a bebida, foi fundada lá no começo dos anos 1900 por esse cara aqui e enfim, veio para concorrer com a Coca-Cola, então, ou seja, a bebida em si ela é bem antiga, porém foi na década de 60, né, em 65 que a Pepsi, as bebidas da Pepsi se fundiram com a Lay's, formando a Pepsi Company, que é a empresa que a gente conhece hoje, ou seja, uma empresa bem antiga já, né? E em relação aos dividendos, ela paga aí generosos 4% de dividendos, que para quem tá mais familiarizado sabe que é um dividendo bem alto aí pro mercado americano, tá? Inclusive esse é um atrativo das ações, todos os relatórios que você abre, quando você vê vídeos, sempre citam aí os dividendos da Pepsi como um grande atrativo, tá? Então já vamos aproveitar e dar uma olhada se eles são saudáveis. Então a gente vê aqui que ele tem dividendos crescendo ano após ano, o que é bem bacana, nós investidores gostamos muito disso. O dividend yield dela sempre roda em torno aqui de 3 para um pouco mais de 3, um pouco menos, mas tá sempre na casa dos 3, né? Tá 3,5 agora e 4, né? Justamente porque as ações estão caindo. Então se ela tá subindo a quantidade de dinheiro que ela paga e as ações estão caindo, naturalmente o dividend yield vai ficar maior. Já em relação ao payout ratio, a gente vê o primeiro problema. Atualmente ela tá pagando 76% aí de payout ratio. Eu acho muito alto, tá? Ela tá comprometendo boa parte do lucro dela em dividendos, mas mais problema que isso é que nos últimos 10, 15 anos a gente pode ver que ela tinha um payout ratio de em torno de 50% e agora ela já está em torno de 70, 76, né? Daqui a pouco tende a chegar a 80%. E isso acontece justamente porque os lucros da empresa não estão acompanhando o pagamento de dividendo, né? Ou seja, cada vez mais ela está tirando mais dinheiro do bolso para continuar com seu compromisso de aumentar o dividendo, né, para os seus acionistas. E eu acho isso um pouco insustentável, porque se ela acabar que não lucrar muito mais, como é que ela vai conseguir pagar dividendos maiores? Uma hora ela vai ter que rever essa política e eu particularmente não gosto muito de empresas assim, beleza? Então bora dar uma olhada aqui na DRE da empresa, tá bom? Então a gente vai começar aqui pela receita total e a gente vê que de 2005 até 2011 ela tinha um crescimento até que interessante, né, galera? É uma empresa já mais estável, uma empresa muito consolidada. Não se espera desse tipo de empresa que ela tenha um crescimento absurdo igual a Nvidia, mas é óbvio que é importante a empresa crescer aí e manter seus negócios firmes, né? Então a gente dá uma olhada aqui que de 2005 até 2011 ela tinha crescimentos bacana, 8%, aí 2 dígitos, quase 2 dígitos, 2009 um pouco devagar, subiu 33% e depois 14%, ou seja, ela dobrou aqui em 5, 6 anos, bacana, até aqui tava tudo bem. Aí a partir de 2011 o negócio deu uma desacelerada. Primeiramente aqui, ó, negativo, depois 1%. Aí ela ficou oscilando aqui em crescer um pouco mais, um pouco menos. Pode ver que desde lá, né, os crescimentos são muito modestos aqui. Em 2021 foi um pouco melhor, muito por conta da pandemia, mas são crescimentos muito modestos, mesmo para uma empresa que já não tem mais o foco em crescimento, né? E aí ajuda a justificar a questão do dividendo lá. Lembra que eu falei que o payout ratio tá muito alto? Justamente porque ela está subindo constantemente o pagamento de dividendo, só que o lucro dela lá, o lucro líquido, né, não está acompanhando, e aí acaba que ela sempre tem que tirar mais dinheiro do bolso para pagar os dividendos. Eu não gosto disso. Custo de mercadoria, ok, em torno de 50% de margem bruta. Despesas operacionais também, ok, é alto, mas tá tudo bem. E vindo aqui para a última linha do lucro líquido, a gente vê que está um pouco estagnado, né? Então aqui ó, a gente vê em 2010 era em torno de 6 bilhões e aí foi
crescendo, aí foi caindo, aí cresce, cai, né? 2018 ela teve um ano excelente aqui, muito em função por alguma compensação de imposto, então uma coisa muito particular. E depois aqui, ó, ela saiu de 7 a 2019, 7 bilhões, aí ficou entre 7, 8, 9, ou seja, um crescimento muito modesto, galera. Como eu, de novo, é uma empresa que já está estabilizada, mas não são crescimentos aí que saltam aos olhos e isso com certeza está preocupando os investidores. Em relação ao balanço patrimonial, a gente vê que ela anda meio de lado, né? Hoje ela está com 18 bilhões, em 2009 ela tinha 17 bilhões, ou seja, está estagnado. Dívida líquida dela tá um ponto de atenção aqui, né? É uma dívida relativamente alta, hoje está em torno quase de 40 bilhões, sendo que o patrimônio líquido dela é de 18, ou seja, ela está com 2 vezes aí o patrimônio líquido em dívida. É um pouco alto, mas tá ok, não tá extremo, mas é um ponto de atenção. E em relação ao fluxo de caixa livre dela, também tá meio estagnado, ela oscila entre 7, 6, né? Às vezes 5, enfim, tá estagnado há muito tempo. Já em relação à emissão e retirada de ações, a gente vê que por política ela está sempre comprando ações, porém ela deu uma desacelerada nos últimos anos aqui, né? Já teve ano que ela comprou 4 bilhões, 3 bilhões, né? E agora ela tá comprando na casa dos milhões, ela deu uma desacelerada aí na política de recompra de ações. Previsão de receita para os próximos anos não são muito otimistas, né? Seguindo a lógica dos últimos anos, 2025 ela vai entregar um resultado pior que 2024, né? Depois vão ter crescimentos modestos nos próximos anos, ou seja, tá seguindo aí a linha de uma empresa bem estagnada. Para nós investidores não é muito interessante, né? Ela não pretende crescer, porém, se tiver num preço bom, num preço atrativo, né? Num preço bem descontado, pode ser interessante sim, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada. Então já em relação ao valuation, que eu acho que é o grande atrativo, né? Já que a empresa está caindo bastante, e o que a gente enxerga aqui vamos pro anual, tá? No anual aqui é que ela está sendo negociada a um múltiplo praticamente de 20 de PL e é o menor valor em muito tempo aqui, né? A última vez que ela esteve nessa casa aqui foi em 2018, que ela estava 12, aí já estava em 35 aqui, mas a gente vê que em geral 19 é um valor abaixo de sua média, ou seja, está um pouco descontado. O valor da empresa em relação ao EBITDA também, né? A gente vê que está na casa dos 12, é um valor menor aqui que muito tempo. E em relação ao fluxo de caixa também, a gente vê que está em 14,8, é o menor valor em muito tempo aqui, só em 2015 que ela atingiu esses valores, ou seja, ela está com valores descontados sim, porém, eu sempre falo, né, nem tudo que está descontado significa que é uma barganha, às vezes ela só está descontada porque ela merece estar descontado, e eu acho que é o caso da Pepsi, né, quando a gente viu, ela está com os números estagnados, então não há muita justificativa aí que faça a gente acreditar que ela tenha um valuation, né, premium, né, ela não é classificada com empresas de valuation premium, então para mim tá em linha aqui, tá, por mais que esteja descontado, eu não vejo baita desconto assim, né, então enfim. E aí eu vou mostrar uma coisa aqui que corrobora aqui para esse valuation menor, né? Eu vou trazer aqui a Pepsi e a Coca a título de comparação aqui, tá? Óbvio, elas não são exatamente a mesma empresa, porque a Pepsi tem essa frente aqui de comidas e a Coca é mais voltada à bebida, mas é óbvio que dá para comparar as duas, já que são empresas globais. Então o que eu queria mostrar aqui para vocês é só um exemplo aqui, ó. Ela teve uma receita Pepsi aqui, né, de 92 bilhões em 2024, o que gerou quase 10 bilhões de lucro líquido, enquanto a Coca-Cola teve 46 bilhões de receita, tá? E aí, a título de curiosidade, muita gente acha que a Coca é bem maior que a Pepsi, não, tá? É o contrário, a Pepsi é uma empresa que tem uma receita bem maior que a da... Só que a Coca, com uma receita de 46 bilhões, fez os mesmos 10 bilhões aqui de lucro líquido, ou seja, ela é o dobro de eficiente, né? Ela precisou de 46 para fazer os 10, enquanto a Pepsi precisou de 90 bilhões para fazer os mesmos 10 bilhões. Então isso ajuda a demonstrar um pouco, assim, né? Isso, o mercado olha e não fica muito animado com essa situação da Pepsi, né? Então o que ajuda a explicar esse valuation caindo, tá? Isso aí é só título de curiosidade para vocês entenderem um pouco aí e comparar com outra empresa. Então basicamente é isso em relação aos números, galera. São números estagnados, a empresa está meio de lado. Ela tem o dividendo como ponto forte, porém, como a gente enxergou aqui no mais detalhe, ela está aumentando muito o payout ratio para manter esse compromisso com o investidor de estar crescendo o dividendo. Eu particularmente não gosto, porque se ela continuar mantendo o lucro de lado ou subindo muito pouco, uma hora aí vai dar problema em relação a esse negócio de dividendo. Então eu particularmente não gostei muito dos números. Então bora dar uma olhada aqui no gráfico da Pepsi, vamos entender um pouco da história dela aqui e se a gente acha algum ponto interessante para uma possível entrada, beleza? Então vamos lá, do jeito que a gente gosta de começar, no semanal sem as linhas de estudo. E a gente vê, galera, que ela tinha um crescimento muito interessante aí há muito tempo. Ó, se a gente puxar aqui desde 85, ela tem uma subida muito saudável. Quem é das antigas aí, que opera desde os anos 80, com certeza fez bons negócios aqui na Pepsi, que basicamente onde você entrou, você lucrou, né? Então, se a gente pegar alguém que é das antigas aqui e entrou em 85, até a máxima já entregou 5.000%, né? Uma entrega bem bacana. E seguindo aquela lógica da média de 200, ela sempre respeitou muito bem, né? A gente vê que a média de 200 sempre foram bons pontos de entrada. Aqui foi a crise de 2008, né? Que ela deu uma queda maior aqui de 39, mas mesmo assim foram bons pontos
pontos de entrada. Olha como ela respeita bem aqui, né, a média de 200 até outubro de 2023. Aí aqui mudou. Aqui mudou porque quem seguiu essa lógica comprou aqui para fazer novas máximas, já está deixando 16% para trás. Ela finalmente rompeu a média de 200 com uma certa força e a média de 200 já está até ficando reto aqui, né? Ou seja, ela de fato perdeu a tendência de alta que ela vinha há várias décadas, né? Então vamos dar uma olhada aqui no diário já com as nossas linhas de estudo e a gente vê que o auge dela foi aqui em meados de 2023 e desde então ela já entregou aqui 30%. Não foi numa queda assim tão brusca, ela caiu um pouco, aí ficou de lado, aí agora, né, a partir do que de outubro do ano passado, que de fato ela engatou uma tendência de baixa mais bonita e a tendência é que ela continue nesses movimentos, né? Talvez ela repique para cá, tenha essa linha de tendência de baixa aqui, né, como uma espécie de parede e volte para as mínimas e fique aqui. Então assim, até segunda ordem ela está numa tendência de baixa sim, porém tem um ponto muito interessante aqui, uma possível compra, né, que é esse suporte, ele foi suporte várias vezes aqui. Então pode ser, deixa eu apagar só aqui para não confundir. Então pode ser que pensando em compra, esperar mais uns 3, 4%, seja possível fazer uma compra nessa região aqui. Porém, não fico muito confortável, tá, galera? É pegar a faca caindo numa empresa que não tá se demonstrando, né, que vai superar todos esses desafios tão facilmente assim, né? Outra questão dela, galera, é que diferente de muitas outras empresas que eu gosto de ir comprando mais para baixo, porque a empresa é muito boa, a Pepsi eu já não ficaria tão confortável. Então, mesmo que eu comprasse aqui buscando o quê? Talvez um topo de 10%, esse topo aqui de 20%, ou por que não as máximas de 40%, o que eu acho difícil chegar, pelo menos no curto prazo. Se ela começasse a perder aqui, a gente vê que tem um vácuo muito grande aqui, né? Não tem muitos suportes, muitas linhas aí para ajudar a gente. Então, se ela começasse a perder muito essa posição aqui, eu provavelmente estoparia, tá? Ela não é uma empresa que eu fico muito confortável em ficar fazendo preço médio. Então, é possível sim entrar aqui. Eu não tô querendo, não é uma empresa que me atrai. Porém, se ela perder aqui, se eu entrasse e ela perdesse, eu provavelmente estoparia, tá bom? Então, resumam aí da nossa querida Pepsi aqui, tá? Tá numa tendência de baixa, tá chegando em suportes interessantes. De fato, ela tá assim desvalorizada, tá chegando em momentos gráficos interessantes. Porém, não é uma ação assim gráfica também que me atrai muito. Não tô vendo uma posição muito interessante para entrada, beleza? E só pra gente finalizar essa questão gráfica aqui, vamos dar uma olhada em algumas casas de análise rápido aqui, ver se a gente acha alguma coisa interessante. Então, o TradingView tem tendência neutra para ela e tem aqui como máxima 169, né? 150 a 169. Então, ela vê mais ou menos essa região de 150, né? 12% a 169, que seria 27. Seria basicamente voltar para esse meio aqui. Ela não entende que a empresa tem potencial para voltar para as máximas. E dando uma olhada em algumas outras casas de análise aqui, a Barclays tal, 156, 170, vamos usar suas mais atuais, né? 165, 164, ou seja, esse meio entre 150 e 170 bate aí com o TradingView, que é basicamente o que a gente está falando, entre 150, que seria aqui, a 170 aqui, nenhuma delas acha que ela tem potencial para voltar para as máximas, ou seja, as casas de análise entendem que ela está um pouco desvalorizada, que tem um espaço para subir, porém não tem uma atratividade tão grande assim, que faça a gente sair de uma outra posição, né, de uma posição de uma empresa tecnológica para aportar aqui. Então, basicamente é isso em relação aos gráficos. Bom, galera, para a gente fechar, a gente precisa só dar uma pincelada aí no cenário que ela está inserido para entender o porquê que ela está caindo tanto, por que ela não está conseguindo entregar, né, uma empresa tão tradicional, está tendo tanta dificuldade aqui, tá? A gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla, né, da situação e não tão micro só da empresa. Então aqui eu vou trazer só algumas reportagens que corroboram para a queda dela, né? Então o lucro da Pepsi cai 10%, ela teve a entrega de resultados recentemente, não foi boa, não animou os investidores. Inclusive, ó, Pepsi cortou o crescimento para 2025 e culpou as tarifas, né, por conta da cadeia de produção. Então, assim, são vários problemas micros e macros que fazem empresas como a Pepsi estarem estagnadas. E eu digo empresas porque não é só um problema dela. Então, assim, eu vou até trazer uma comparação. Trouxe algumas outras empresas aqui. Essa aqui é a General Mills. Ela é dona o produto mais famoso é a Häagen-Dazs, mas ela também tem bebidas, tem snacks. E olha como é que ela vem caindo bastante aqui. Ela já entregou 40% desde o seu auge. Percebe que também, ó, foi em maio de 2023. A própria Kraft, né, dona da Heinz e alguns outros produtos, também, ó, vendo uma queda bem acentuada aqui. Por fim, eu trouxe a Campbell's, que é uma marca muito tradicional americana de sopas enlatadas, né? Produtos enlatados em geral. E a mesma coisa, uma empresa que anda de lado há muito tempo e agora já tá também caindo 20, 30%. Ou seja, é um problema inerente ao setor do quê? De ultraprocessados, tá? Se a gente voltar para essa imagem aqui que eu trouxe
trouxe no começo das marcas da Pepsi, são marcas, são bastante marcas de coisas variadas, ó, tem até aveia e tal. Mas o que todas elas têm em comum, né? Ou praticamente todas elas? Todas são produtos ultraprocessados, né? Todos são produtos vistos como produtos ruins para a saúde, né? Salgadinhos, refrigerantes, chá, gelado. A própria aveia aqui com certeza é ultraprocessado. E isso tem se tornado um grande desafio para todas as empresas que eu trouxe, né? Que é a mudança de hábito alimentar das pessoas. O mundo tem revisto aí a maneira como se alimenta. Já existem estudos que dizem que esse tipo de comida ultraprocessado traz problemas para a saúde, né? Aumenta significativamente o risco de alguns tipos de câncer, enfim. E isso fez com que as pessoas, né, que a população venha buscando outras maneiras de se alimentar e tentando driblar um pouco o consumo exagerado dos ultraprocessados. E é justamente isso que vem atrapalhando bastante aí a Pepsi, né? Ela não está conseguindo vender mais. Ela consegue aumentar a receita dela, aumentando o preço dos produtos, porém ela estagnou total em quantidade de produtos vendidos. Então esse é o primeiro ponto aí que é um desafio tremendo para a Pepsi aí e para as outras empresas também, tá? A mudança de comportamento dos consumidores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não só ela faz mal para a saúde, né? Ela é vista como produtos que fazem mal para a saúde, como ela tem a questão ambiental também, tá? Essas empresas aí que manufaturam esses produtos, elas geram muitas embalagens, né? Embalagens de alumínio, embalagens de plástico, e isso também é outro ponto que elas têm que driblar, porque não só a pessoa tem evitado o consumo de produtos ultraprocessados, tem muita gente que já está mudando essa questão também de embalagens, né? Vem procurando alimentos que tenham embalagens recicláveis, né? Não que a Pepsi não tenha, tá? A Pepsi tem lá, tá tudo certinho, porém, vem procurando outras maneiras de também driblar esse consumo muito exagerado de embalagens, né? De salgadinho, bebidas, latinhas, enfim. Então ela já tem esses dois desafios. O primeiro é como que ela vai conseguir trazer alimentos mais saudáveis, como que ela vai conseguir melhorar a qualidade que diz respeito à saúde, né? Dos seus alimentos, como ela vai trazer embalagens, né? Que sejam mais amigáveis ao meio ambiente, tá? Então esses dois desafios aí são muito grandes para a empresa e consome muito dinheiro e tempo para eles quebrarem a cabeça lá como eles vão resolver. Além de não ser tão rápido assim, tá? É uma cadeia de produção muito extensa, é global, então leva tempo, exige uma estrutura muito grande aí para as mudanças acontecerem. A segunda questão aqui é propriamente dessa matéria aqui que as tarifas, né? Essa questão de tarifas e problemas geopolíticos trazem para a empresa. Como eu mencionei, ela é uma empresa muito grande, ela atua em 200 países, ou seja, ela tem uma logística extremamente complexa, ela tem todo um ecossistema aí que depende de muitas variáveis para o negócio dela andar, e isso é um desafio muito grande para ela. Então a guerra tarifária é só um exemplo, tá? Mas qualquer coisa que aconteça no planeta, desde a guerra na Ucrânia, por exemplo, que afeta as vendas dela lá na Ucrânia, até a guerra em Israel, que com certeza afeta as vendas deles lá, enfim, qualquer mudança geopolítica afeta muito o negócio deles, seja em questão de matéria-prima, seja em questão de lucro. Isso é um desafio muito grande para essas empresas aí que têm fábricas espalhadas pelo planeta inteiro, gera lucro em diversas moedas. Então, ou seja, qualquer questão cambial também afeta o lucro dela. É muito complexo como é que faz a gestão de tantas marcas em tantos lugares do planeta, e isso também tem sido um desafio para a própria empresa. Então, resumindo, galera, a gente vê que ela é uma empresa que tem números estagnados, né? Ela sobe, né? Ela não tá indo para trás, ela só não tá indo muito para frente, tá? Ela não é uma empresa ruim, horrível, meu Deus, a gente já trouxe empresas bem piores aqui. Só que ela é uma empresa que não tá com um crescimento muito bacana, e isso acaba afastando os investidores, que justifica o gráfico. Aí, com a saída dos investidores, o gráfico acaba caindo. Em relação ao cenário que ela tá inserido, a gente também não vê coisas muito positivas, né? A gente vê que a mudança de comportamento das pessoas é um problema para ela. A gente vê que qualquer questão que acontece no âmbito geopolítico também é uma questão para ela. E, de novo, todas as marcas, tá? Não é só a Pepsi. Eu trouxe aqui mais 3 exemplos de marcas que também são afetadas pelas mesmas questões, tá? Que atrapalham muito aí o desenvolvimento do lucro delas. Então, concluindo, eu não vejo como uma boa oportunidade. A gente viu no gráfico ali que dá, sim, ela tá descontada. Dá para arriscar uma compra ali. Eu não fico confortável. No momento, eu vou ficar neutro para ela, tá? Não acho que ela é uma empresa péssima, como eu mencionei. Não acho que ela vai cair tanto mais também. Eu acho que ela vai se segurar naqueles níveis. Mas eu hoje, dentre as 5.000 ações aí que tem na Bolsa
Bolsa Americana, eu encontro outras oportunidades muito mais atrativas e é por isso que, para mim, ela é uma empresa que eu vou ficar fora, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Comenta aí se vocês têm a Pepsi ou até a Coca-Cola, que para mim é uma empresa bem melhor que ela, né, em termos de números, ou qualquer outra empresa aí que vocês queiram que a gente dê uma analisada, tá bom? Não esquece de deixar o like e seguir o canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Falou!